Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano e inicio agora o programa Radar. Hoje, dia 29 de abril de 2020, são 17 horas e 41 minutos. Curiosamente, um final de tarde que eu não diria quente, mas pelo menos não está frio aqui em São Paulo. 23 graus e eu inicio os trabalhos desejando, para quem assiste agora no período da noite, uma ótima noite a todos, um bom descanso. E para aqueles que assistem pela madrugada na quarentena, um grande abraço. Pessoal que assiste amanhã de manhã, que tenham uma ótima quinta-feira. Prezados, esse é o penúltimo vídeo, minha antepenúltima chamada, porque amanhã ainda tem cenário em vídeo e radar. A sua antepenúltima chance de se inscrever na imersão técnica Top Traders, um treinamento gratuito. Pela primeira e única vez, eu acho que a gente fez talvez umas 20 imersões, 22 imersões, desde a época do Infomoney. Isso falando online. Presencial, eu não tenho esse número agora, mas online desde 2014, mais de 20. Um treinamento que custa aproximadamente R$3.000, um pouquinho menos, de maneira absolutamente gratuita, primeira e única vez, através da parte alta aqui do YouTube, ou quando você clica no vídeo, você consegue... Eu vou dar um like aqui no meu vídeo hoje. Like. Você vê aquilo que eu estudei durante o programa. Hoje, por exemplo, além do balanço da Vale, que já entra nos ativos fixos aqui, eu falei de VEG, BIF3, Cielo e Raia Drogasil, porque são ações cujos balanços foram divulgados de ontem para hoje. Ou você pode clicar aqui, ou na parte alta do canal, você cairá nesta página. Tem perguntas frequentes? O curso é pago ou gratuito? Totalmente gratuito. Como é que eu assisto às aulas? Possui algum pré-requisito? Quero operar junto com o Wagner durante a imersão. O que eu preciso fazer? Não conseguiria acompanhar os 2 dias de imersão. As aulas ficarão gravadas. O Wagner é analista, ele pode indicar a compra e venda de ações, onde receberei o acesso aos cursos. Quer dizer, tem um FAQ aqui com dúvidas frequentes. Você clica no botão nome, e-mail e celular. Por que e-mail e celular? Porque a gente vai se comunicar com você via Telegram e via e-mail marketing, não precisa desses dados, né? Você vai ganhar, além da imersão Top Traders 360, que custa R$990, então se você colocar R$3.000 da imersão, mais 990, já dá quase 4.000, fora praticamente 3 semanas no grupo fechado Passaporte Prêmio. Quer dizer, é uma chance única de você aprender, não tem desculpa. Como eu comentei hoje, um aluno falou: professor, quem não se matricular é irracional, porque é gratuito, né? Fica gravado e ainda o pessoal está na quarentena, então não tem desculpa, né? Tem que fazer para aprender. Então, os dias 5 e 6, você vai ver a minha imagem, ouvir a minha voz, interagir comigo através de um chat. Ontem já teve a primeira aula introdutória, amanhã, na quinta-feira, haverá a segunda. Por enquanto, a minha equipe me explicou que as aulas vão ficar disponíveis no YouTube somente até domingo. Então a aula de hoje e a aula de amanhã vão ficar disponíveis, vai ter uma aula no domingo, depois a gente vai retirar, só vai ficar disponível no Nutroy para quem fizer a matrícula, ok? Maravilha! Então vamos aos gráficos. Pessoal, nós tivemos um fechamento na Europa em forte alta, 2,63 na Inglaterra, 2,89 na Alemanha, 2,22 na França. A Ásia já tinha trazido um fechamento positivo, né? Então nós temos, por exemplo, aqui a Bolsa de Xangai. Não é, como eu comentei mais cedo, uma situação plenamente confortável, mas assim, existe um movimento ascendente. Houve um martelo, quer dizer, uma reação importante quando a venda entrou de maneira mais pujante, e aí houve uma reação que deve ter continuidade entre hoje e amanhã, né? Porque dificilmente a Bolsa da China vai cair essa madrugada, né? Então, a situação que hoje é desconfortável, ela deve ficar ainda mais inclinada
para a compra. A Bolsa de Frankfurt tem um mini retângulo aqui praticamente desde o dia 7 de abril. As médias, até mesmo a de 21, estão apontando para cima. A média de 5 amparou as mínimas das últimas 3 sessões e houve o rompimento da parte alta do retângulo. Com gap acima, nos dá a impressão, né, passa uma ideia de continuidade do movimento altista. Perfeito? Índice FTSE da Inglaterra, Bolsa de Londres. Nós nunca tivemos uma situação desconfortável, sempre com uma inclinação para cima aqui. Inclinação para cima é dose, né? Meio vulgar. Digamos, uma inclinação com a força compradora levemente dominante. Então houve o rompimento deste topo número 1, número 2 e uma região número 3, onde o mercado britânico bateu inúmeras vezes e aí rompeu. E na minha visão existe espaço para subir pelo menos até a região de 6.900, muito provavelmente. Certo? Maravilha. Nós temos a Bolsa da França, é o índice PK, Bolsa de Paris, rompimento falso desta LTA, um triângulo ascendente com os seus topos rompidos, gaps acima dos preços, nos passa a ideia, existe uma sinalização material de continuidade da alta. Perfeito? Então essa é a ideia para a Bolsa de Paris. Aí nós temos o índice Nasdaq já fechado, Estados Unidos, ontem. Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei, olha, eu acredito que a tendência ela irá perdurar, ela irá prevalecer sobre o sinal. Então nós acertamos. Mas o sinal de ontem era um sinal forte. Nós tivemos um engolfo de alta, longe da média de 21, e um rompimento falso do 8.670. Então, quer dizer, tinha um rompimento falso, sinal dado pelo candle, distância de média e quarto motivo, perda da LTA. Professor, por que com esses 4 sinais você acreditou que nós teríamos uma sessão de alta robusta nesta quarta-feira? Tendência, pessoal. Movimento ascendente e uma simetria que remete a 9.070. Ok? Então, a seguir nós temos o Dow Jones, que reúne as 30 maiores empresas do setor industrial. Não houve um sinal tão forte, mas havia ocorrido um rompimento falso de 24.265. Realmente houve esse sinal, mas aí hoje já praticamente anula essa leitura. Então nós temos um novo pivô de alta, uma vez que nós temos um fundo, um topo, e um fundo mais alto que o anterior, cravado na média de 21 períodos. E aí nós temos o índice S&P, que também fez um pivô de alta ao romper 2.879. Qual que é o nosso alvo provável para o S&P? Essa região aqui, ao redor de 3.136, topo marcado no dia 3 de março. A seguir nós temos o EWZ, a ETF brasileira negociada em Nova York. Temos um BB abandonado de fundo, existe gap antes e depois. Finalmente um fechamento robusto, forte, intenso, acima desta LTA que eu tracei em verde, também da média de 21. Né? Qual que é o desafio agora? Uma resistência leve em 26,45 e 26,46. Uau, 1 centavo de diferença, né? E depois a 26,67, aí provavelmente projetaria algo em torno de 32 dólares. Ok? Nós acreditávamos nesse tipo de movimentação, uma vez que houve um rompimento falso dos 21 dólares e 33, que é nada mais, nada menos que a mínima
do dia 13 de abril. Quanto já subiu o EWZ no semanal? Vocês terão uma surpresa. Eu também disse uau quando vi esse número. 17,01%. Um dos nossos aliados para essa semana foi o VIX. Né? Semana passada tinha caído 5,82, essa semana já caiu 13,08. Está perdendo a média de 21 no semanal. Eu acho que a tendência é continuar caindo, não existe sinal de fundo. Perfeito. Aí nós temos aqui o BOVA11. O BOVA11 faz um movimento extremamente interessante. Um movimento que traz consigo inúmeras complexidades. Eu explico por quê. Primeiro, qual que é a mínima deste dia aqui? Do dia 23, 75,65. Deixei outro aqui, 75,50. Ou seja, aqui tem um gap. E tem gap também, naturalmente, bem visível entre os dias 27 e 28. Então nós temos um bebê abandonado de fundo, parecido com o EWZ, uau. Nós temos um rompimento falso de uma linha de tendência de alta, cuja perda realmente projetaria a mínima do ano. Nós temos dois candles praticamente iguais 2 dias seguidos. Isso aqui não está errado, não. Ó. É interessante, né? E existe o rompimento do 75,65 e de 78,74. Professor, agora é só alegria, a compra está dominante, é só... Não. Aí que tá, nós ainda temos a linha superior de uma cunha que aí sim, se for vencida, eu acho que entra de fato num território comprador. Aqui, na verdade, é uma região de resistência que requer plena atenção. Aí nós vamos para o estudo do IBOV, o Ibovespa à vista, que nós não operamos, ele é apenas um benchmark de referência, uma média. Para quem está no meu grupo do Telegram, eu falei sobre a nova formação do Ibovespa, qual céu ganhou mais peso, qual perdeu. Eu comentei detalhadamente sobre isso. Existe também um rompimento falso da LTA e está na parte alta da cunha. Houve o rompimento do 81,667 também do 81,933. Né? São regiões que são suportes em caso de correção. E agora a prova de fogo na parte alta da cunha. Aí temos VVR3 via varejo. Né? Recuperou-se, chegou a bater hoje 8,58, está fechando a 9,18. Pessoal, tendência, pullback, oportunidade de compra, eixo do W. Acho que vai pelo menos, volta aqui nos R$12 nos próximos dias. Pô, mas está distante da média, então é natural, movimento lateral, esse tipo de correção intraday, sem alterações macro no ativo. Aí temos IFNC, né, o índice setor financeiro, Arami, Marobuzu, correção com alta na parte superior, né, a mínima de hoje, praticamente a máxima de ontem, fechando acima de média, projeta a parte alta. Né, se a gente traçar aqui, vai dar alguma coisa em torno de 9.500, alguma coisa, quer dizer, tem mais espaço para o FNC valorizar-se. Quem quiser ver estudos de Petro, Vale e bancos, pessoal, eu não vou fazer de novo, tá lá no... Pelo menos hoje não mudou muita coisa. Está lá no cenário em vídeo, bem detalhado. Aí temos o DI. O que nós achávamos provável, uma sessão de queda, médias apontando para baixo. Eu acho que está mais para um teste de 620 do que uma reação aqui na região. A não ser que amanhã o cenário mude e tal, alguma coisa do gênero. Aí nós temos o Crude Oil, o WTI. Lembrando, Petro, Vale Bancos está lá no cenário em vídeo, tá? Uma alta importante. Eu acho que nesse caso aqui, como a gente tem um gráfico muito bagunçado, por causa do que aconteceu com aquela história do vencimento do petróleo, a gente pode usar o intraday. Né, o intraday, ele é bem mais racional.
Então o que, que houve aqui no intraday, por exemplo, do crude oil? Um ombro, cabeça a ombro invertido. Foi subindo, a média móvel está sendo um ponto de apoio, eu acho que tem mais espaço para subir. E aí o Brent a gente pode usar o diário, o intraday. Eu até comentei sobre uma compra no petróleo Brent e tá, eu acho que a tendência é romper o pivô aos 23,20. Aqui está acima do fundo anterior, aparentemente um fundo topo fundo para romper o pivô e pelo menos vir nos 26, onde encontrará a média. Falando sobre o dólar, eu sempre vou para o intraday aqui para ele atualizar. O dólar fez o que a gente imaginava, fora da banda, dentro da banda, penetrou a média, essa linha superior do antigo canal, veio no topo anterior, a perda do topo anterior projeta o teste da média. Vamos ver como é que chega nessa região da média. Então o dólar, digamos aí que tem vendedores na área. Professor, como é que está o fluxo nesse caso aí? Tem alguma novidade, alguma coisa muito relevante em relação ao dólar? Como é que está? Vamos ver tudo, né? Falar do mini índice. O mini índice, pessoal, são estrangeiros na ponta compradora, estão com 58.271 contratos institucionais. Institucionais, leia-se principalmente os bancos, né, as tesourarias com saldo vendedor de 56.085. Os estrangeiros continuam vendendo o mercado à vista, voltaram a ter uma venda relevante, saldo vendedor de 4 bi, 741 milhões, 739 mil. Aí podemos partir para o gráfico do dólar. Eles tinham um saldo no dia 27 de 49.266 positivo, foram para 31.007. Então esse recuo dos estrangeiros, houve uma estabilidade de ontem, anteontem para ontem, no pregão de ontem, né? Eles finalizaram praticamente estáveis, né? Não modificaram muito a posição. Os estrangeiros venderam quase 20 mil contratos e por isso é uma das razões de uma movimentação baixista. Eu estava vendo no noticiário agora há pouco uma série de coisas negativas foram divulgadas, né? O Tait, que é o ministro da Saúde, não comentou nada sobre o que o Jair Bolsonaro falou sobre o coronavírus. Isso pode ser bem interpretado pelo mercado por discrição, mas também por omissão, né? Ele falou, por exemplo, que pode ter uma segunda onda, porque muitas pessoas foram contaminadas pela segunda vez. Não foram muitas, foram poucas, né? E tem dúvida muitas vezes se era o teste o problema. Quer dizer, eu acho que ele foi mal na entrevista, né? Sobre o ficar em casa, eu achei o pronunciamento confuso, né? Olha o que ele falou: não sei, ninguém sabe quando vai ser o pico do coronavírus, né? Então, quer dizer, quando o mercado está embalado, olha o que ele falou: a possibilidade de segunda de Covid-19 é real, pessoas tiveram doenças 2 vezes. Quer dizer, ele foi mal, mas teve um discurso do Paulo Guedes que eu julgo que foi muito bom. E o Fed também se mostrou disposto a ajudar no que for preciso, dando continuidade na tarde também desta quarta-feira. Então o mercado, eu acho que ele deu o benefício da dúvida. E uma outra coisa, pessoal, os balanços corporativos no exterior, eles estão vindo bem melhores que o esperado. Então isso tem realmente animado o mercado, principalmente no Brasil, né? Onde nós temos as bolsas atrasadas em relação principalmente às bolsas. Então o Powell, o Jerome Powell, que é o irmão de Serginho Groisman, foi muito bem na entrevista. Então quando é assim, o PIB americano veio muito ruim, divulgado hoje de manhã. Então quando o mercado começa a ignorar notícias negativas, ele foca no que é positivo, é um bom sinal, né? Então ele ignora o que é negativo e ele meio que fica focado no que é positivo. E tem um fluxo cambial, né, que saiu hoje, divulgado pelo Banco Central. Então vamos fazer um resumão aqui, ó. O fluxo cambial total no ano, até 24 de abril, é negativo em 14,758 bilhões. O financeiro, que é o que mais, né,
nos importa, é quase 33 bilhões de fluxo financeiro negativo. Imagina se ele fosse positivo. E na semana passada foi negativo também, né? Teria uma recuperação talvez mais forte, né? Então, na semana passada, dos dias 20 ao 24, ou na quarta-feira, o Banco Central divulga os dados da semana anterior. O canal financeiro apresentou saída líquida de 2 bilhões 786 milhões. Quer dizer, os estrangeiros eles estão vendendo ações ainda, eles estão fazendo um hedge no mercado futuro, né? Então tem locais comprando também. Perfeito? Então faltou a gente falar do mini índice. Petro, Vale, Bancos, assistam lá no cenário em vídeo. Um fechamento cravado na máxima, ignorando, como eu comentei, alguns aspectos negativos e focando no que o mercado quis focar, que é positivo. Então, o desafio no Te Vejo nos 90 mil pontos, ele ganha força. Lembrando que o mercado, no dia seguinte ao desafio, ele abriu um pouco abaixo de 77, mas a gente vai considerar 77 mil pontos como base. Então, a gente já tem 7 mil e um pouco mais de 7 mil pontos, 7.200, 7.300 pontos neste momento, mas eu acho que vai nos 90, é a minha visão. Aqui no 30 minutos a gente vê uma alta arrastada, porém em nenhum momento o mercado criou uma figura, fez um sinal que trouxesse algum receio, alguma coisa do gênero. Esperamos que amanhã não devolva tudo, né, que ele feche realmente firme. Né, uma vez que ele rompeu uma região lateral muito ampla, praticamente desde o dia 7. Então, se a gente entender isso aqui, seja esse espaço como um retângulo, ou até a movimentação como um todo, haveria um campo ainda pela valorização bastante importante. Perfeito? Deixa eu ver, pegar dois destaques aqui para a gente falar de destaques do pregão. Vou ver as maiores altas e baixas aqui. Vamos ver. A gente finaliza com dois destaques. E os balanços corporativos eu falei no cenário em vídeo também. Pessoal, eu acho que tem que falar de CSN e Usiminas, né, que voaram, duas ações de siderurgia aí. Ontem eu comentava na aula de análise técnica que siderurgia é um dos setores que mais me parecem promissores no momento. Você pega o gráfico, por exemplo, de Siderúrgica Nacional, tem um fundo duplo com rompimento falso. É possível tranquilamente aqui traçar uma linha de tendência. Um volume crescente no ativo. E um rompimento, se a gente entender isso aqui como um pico, R$ 8,06, eu considero que houve um rompimento de um triângulo ascendente, que é um bom padrão, e a barra de hoje me parece uma barra de ignição, uma barra elefante. Gap aberto, né? Então o gap, na minha opinião, ele vai atrair o preço. E Usiminas. Vamos atualizar os pontos. Este gap não faz sentido ser mantido. Esses outros sim. Vamos atualizar suportes e resistências. Aqui deve ter um ponto bem antigo. Deixa eu colocar o gráfico semanal. Então vamos lá. Parece um fundo arredondado no semanal, correto? Eu gosto de operar siderurgia. É muito difícil numa carteira minha que tem 13, 14, no momento tem 15 papéis, não ter algum ativo de siderurgia. Quase sempre tem. Então o que dizer, né? A compra, olha que interessante esse padrão. Entre os dias 23/3 e 24/3 houve uma ave migratória, deu compra. Em nenhum momento houve stop.
aqui perto dos R$4. O ativo subiu, voltou, quase testou os R$4 de novo, fez outra ave migratória. Então a tendência, deixa eu ver se tem gap de fuga aqui, 469, 472, tem um pequeno gap. Então a tendência é que o movimento tenha, que ele seja replicado. Então, creio que seja correto traçarmos uma linha de tendência de baixa, uma LTB. Existe um outro gap aqui também que eu não tinha visto anteriormente, correto? Quer dizer, tem N elementos que favorecem mais a compra. Ah, professor, mas de repente você fala que a compra abre caindo. Aí, na minha visão, significa oportunidade. Mas mesmo que perca momentaneamente aqui a LTB, sim. Então nós temos uma resistência rompida a 499. Temos uma LTB rompida. Elementos que nos levam a acreditar que estejamos diante. Deixa eu ver aqui, 6,12. Estejamos diante de uma oportunidade. Deixa eu só ver esse ponto aqui, se tem gap mesmo, ó, 5,58, 5,45, então tem gap. Porque esses candles não se encontraram. Ok? Então é isso aí, pessoal. Eu volto a dizer, eu já estou falando faz tempo. Nós estamos diante de um bear market ou de um bear marketing, né? Faz mais sentido falar nos 90 mil pontos do nosso desafio ou num bear market? Bear é urso, mercado vendedor. O gráfico está respondendo. Ok? Então, saúde e paz a todos. Até amanhã. Se Deus quiser, seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Não se esqueça de fazer a sua matrícula para a imersão e de convidar alunos em potencial, seus amigos, parentes que gostem da renda variável, especialmente a modalidade swing trade. Um grande abraço a todos, pessoal. Valeu!